Elivaldo Barbosa, bom dia. Bom dia, Tiago, tudo bem? Bom dia a você que nos acompanha. Foi mais um dia quente em Brasília. O dia de ontem, o presidente Michel Temer se pronunciou após a denúncia contra ele de corrupção passiva e disparou uma metralhadora contra o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O clima é de guerra, é de confronto direto e até pessoal, Tiago, entre o presidente Michel Temer e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A situação chegou ontem ao extremo na reação do presidente à denúncia encaminhada por Rodrigo Janot ao Senado e que será agora levada à Câmara Federal para saber se ela será ou não acatada, podendo então resultar até num possível afastamento do presidente da República. Vamos ouvir alguns pontos aí do discurso do presidente. Falo hoje em defesa da instituição, Presidência da República e mais, talvez, na defesa da minha honra pessoal. Nunca vi o dinheiro e não participei de acertos para cometer ilícitos. Afinal, isto é que vale. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Inexistem. Eu percebo que reinventaram o Código Penal e incluíram uma nova categoria: a denúncia por ilação. Quem deixa a procuradoria tem uma quarentena, se não me engano, de 2 ou 3 meses. Não houve quarentena nenhuma. O cidadão saiu e já foi trabalhar, depois de procurar a empresa para oferecer serviços. Talvez os milhões de honorários recebidos não fossem unicamente para o assessor de confiança. Mas eu tenho responsabilidade. Eu não farei ilações. Elivaldo, esse foi um ponto de destaque do pronunciamento do presidente, onde ele levanta uma suspeição sobre a relação de Rodrigo Janot com outro procurador da República que pediu exoneração do cargo, não estar mais procurador e que teria influenciado ou estaria trabalhando para a JBS nesse processo de delação. Exatamente, estaria assessorando, não é, inclusive, a honorários altíssimos, a JBS, exatamente para facilitar a delação premiada e, consequentemente, criou um vínculo de informações, segundo o presidente Michel Temer, com o procurador-geral Rodrigo Janot. O certo, Tiago, é que acabou repercutindo bastante em todo o país a expressão ilação. Para o presidente da República, a denúncia foi feita com base em deduções, no achismo, carece de um embasamento de provas mais consistente. Resta saber se essa será a compreensão da Câmara Federal no julgamento, que será muito mais político do que técnico, e, bom, se a Câmara achar por bem arquivar o processo, arquiva lá mesmo, ou seja, não autoriza. Vai para o Supremo Tribunal Federal, retorna para lá, fica lá dormindo até que o presidente perca o foro privilegiado e aí, quem sabe, poderá ser até retomado. Mas o julgamento da Câmara, Tiago, será político, é fundamentalmente político. E, Elivaldo, como é que está a situação após o oferecimento dessa denúncia? Você percebe algum tipo de baixa na base do presidente, por exemplo? Sim, é claro, é natural que isso ocorra, há baixas na base governista. Agora, não suficiente para acatar a denúncia na Câmara Federal. Nem na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, muito menos no Senado, que são necessários 342 votos. É muito voto. Então, até agora, eu percebo que na Câmara não há assim, uma tendência consistente para acatar a denúncia, resultando no afastamento do presidente da República. O Palácio do Planalto trabalha profissionalmente numa estratégia para conter a denúncia na Câmara Federal. Primeiro, quando chegar, será a análise da Comissão de Constituição e Justiça. E, aliás, Elivaldo, vale ressaltar, o nome mais cotado para assumir a relatoria é de um deputado que recebeu uma doação de campanha de Temer na última eleição. Está explicado, né? Então não tem menor... Quer dizer, a composição o Planalto está tendo um cuidado todo especial. Está fazendo substituições, identificando quem é contra, retirando, fazendo as devidas substituições com base nas indicações partidárias. Do Piauí, são 2 parlamentares da bancada piauiense que compõem a Comissão de Constituição e Justiça. Maia Filho, Mainha, do Partido Progressista, e Paes Landim, Francisco Paes Landim, do PTB. Então, por razões óbvias, eu não vejo que os dois
fora da base governista. Os dois integram a base governista, devem acompanhar. Não conversei com nenhum dos dois, mas devem ser esse o comportamento pela lógica da atuação dos dois parlamentares no Congresso Nacional e na base governista. Eu conversei com o deputado Rodrigo Martins e ele informou que o PSB, a tendência é liberar, como tem acontecido desde o impeachment da presidente Dilma, né? Liberar todo mundo. Ele, que está na base governista, mas com uma posição muito crítica, disse que vai analisar, olha só, analisar o conteúdo da denúncia para exatamente dar o seu voto. Não confirmou nem a favor de uma tese nem de outra. Eu percebi também aqui, na semana passada, do deputado Atila Lira, que também é do PSB, seguir também nessa mesma linha, que são parlamentares que ajudaram, votaram, que compõem a base governista. Portanto, eu acho que baixas existirão, mas até agora não vejo um ambiente que possa ser favorável à aprovação dessa denúncia na Câmara Federal, nem na CCJ, nem no plenário. E ontem, Elivaldo, só registrando que nas imagens, quando o presidente se dirigia para o pronunciamento ali, estava na linha de frente o deputado federal Júlio César Lima, aqui do Piauí também. Foi chamada a reunião com o presidente. Foi chamado. Ontem o presidente chamou os principais líderes. Aliás, Tiago, todo passo do presidente ele leva em conta a sua relação com o Congresso, com suas lideranças de apoio e sustentação no Congresso Nacional. Isso é uma estratégia que ele tem utilizado. E estava lá o deputado Júlio César Lima, que é do PSD, acompanhando o ministro Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do partido, e, lógico, revelando, assim, uma aproximação muito grande do Palácio do Planalto nesses momentos de dificuldade, de estabilidade política do presidente da República. Elivaldo, ainda em Brasília, o governador Wellington Dias conseguiu fechar o empréstimo de R$600 milhões junto à Caixa Econômica Federal, com a mediação aí do senador Ciro Nogueira. Foi um dia importante. Ontem, no final da tarde, houve a assinatura do contrato através de um programa chamado Finisa, que é um financiamento para investimentos em infraestrutura e saneamento básico. Os recursos reforçarão um programa de investimentos aqui no estado do Piauí. E nesse ato, Tiago, lá na Caixa Econômica Federal, com presença do presidente Gilberto Occhi, presentes também lideranças do Partido Progressista, como a vice-governadora Margarete Coelho, o deputado estadual Júlio Arcoverde, os federais Mainha e Iracema Portela e o articulador, como você falou bem, o senador Ciro Nogueira. E logo depois da solenidade, o governador Wellington Dias revelou a importância desse financiamento para o estado do Piauí e o senador Ciro Nogueira nas tratativas finais que resultaram na liberação desse recurso. Vamos ver. Uma missão que o governador Wellington Dias nos deu, a bancada federal do partido, procurar acompanhar junto à Caixa Econômica Federal um empréstimo de vital importância para o nosso estado. E hoje nós estamos concluindo, graças à competente equipe do nosso presidente Gilberto Occhi, nós estamos muito felizes que o empréstimo que vai ser muito importante para o nosso estado. O resultado é as condições de recursos da ordem de 600 milhões que serão movimentados na economia do Piauí, gerando emprego, gerando renda e melhorando a vida do nosso povo, qualidade de vida e fazendo crescer a economia. Em tempos de vacas magras, tem que se recorrer a esse tipo de financiamento aí para movimentar a economia. E não tenha dúvida, até porque, segundo o próprio governador Wellington Dias, o governo tem ainda uma margem muito grande de possibilidade de endividamento, de contração para contrair novos investimentos, buscar novos investimentos ainda em forma de empréstimos. Então tem essa margem ainda e, portanto, abre-se aí uma possibilidade do Piauí ser beneficiado com recursos para investimentos. E no momento de crise é mais do que oportuno esse tipo de atuação governamental. Vamos à última, Elivaldo. Olha, Tiago, destaco aqui duas informações na última de hoje que trata exatamente do seguinte: o ambiente atual não é de fato de decisão na política. Quem decidir politicamente hoje pode cometer erros absurdos. Agora, o momento é de conversa. Tratativas. De muita tratativa, principalmente em relação, Tiago, a trocas de partidos. Por exemplo, ontem nós registramos no Palácio de Karnak uma conversa do deputado estadual Zé Hamilton Castelo Branco, do PTB, e aí ao lado do secretário-geral do PRP, o mesmo partido de Francis Lopes, do deputado Francis Lopes, Egídio
Ismael Egídio. Aí ele fazendo um convite formal para que Zé Hamilton Castelo Branco ingresse no PRP. Naturalmente que Zé Hamilton, pelo deputado estadual, não deu nenhuma definição sobre esse caso, até porque ele vai esperar como fica, por exemplo, a reforma política. Tomar uma posição agora seria muito precipitado. Agora, o fato é que o seu partido, o PTB, perdeu muita estrutura política no Piauí, sim, aí perdeu. E se não tomar nenhum cuidado, ele pode se dar mal na eleição do ano que vem. Perdeu muito espaço o PTB na política piauiense. E ele também é assediado por outras legendas, Tiago, inclusive o Partido dos Trabalhadores. Inclusive o PT está de olho na filiação do deputado Zé Hamilton Castelo Branco. E em Brasília também, no ambiente de conversa fundamentalmente política, o presidente nacional do SESI, João Henrique Souza, recebeu o prefeito de Teresina, Firmino Filho. Na conversa, situação da política local, rumos da política local, o prefeito Firmino Filho tem se mantido numa posição de muita discrição, falado pouco, do ponto de vista assim, público, sobre política, sobre rumos, até mesmo do seu partido, do PSDB, e mais ainda dele. Ele disse até que não pretende disputar nenhum cargo eletivo no ano que vem. E aí, o pré-candidato da ala oposicionista do PMDB ao governo do Estado, João Henrique Souza, buscando, lógico, apoio, reforçar a sua plataforma de viabilizar um palanque de oposição no Estado do Piauí. O ambiente favorece, é tempo de conversar e pouco tempo para decidir, pelo menos por enquanto. E tempo da gente acompanhar. Continuamos acompanhando, Elivaldo. É isso aí, Tiago. Bom dia para você, bom trabalho. Bom dia, bom trabalho. Até mais tarde no Jornal do Piauí.